Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, como sempre, Evaldo, filmando aqui, postando no YouTube posteriormente, Paulo Viana. Esse programa, assim como todos que nós estamos fazendo desde fevereiro de 2012, estão postados ali no YouTube. Se você colocar o nome do programa, Caminhos da Consciência, ali você terá, se você colocar meu nome também, Newton Schultz, você terá todos os programas que a gente realizou. Então você, querido ouvinte, você tem várias formas de sempre nos prestigiar. Você pode entrar no site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br. Ali você entra no podcast. No podcast você tem, com uma excelente qualidade de áudio, você tem todos os programas que a gente fez ali. Você pode também acessar o YouTube, como eu falei para vocês. O Paulo tem um blog que ele também posta ali todos os programas também. É caminhosdaconsciência.blogspot.com.br. E você tem também ali o Facebook, ali você pode acessar e você pode ficar meu amigo, o Paulo está lá também. Aí eu já estou num perfil 2, onde a gente sempre posta os programas que são filmados. Então, é uma rede social que tem uma função extremamente útil. Tá? Bom, gente, hoje no programa eu tenho um convidado aqui comigo, já veio várias vezes, Roberval Lobo. E o Roberval, ele vai fazer, junto comigo, um workshop sobre os avataras da Era de Aquário, agora em novembro, dia 23 de novembro, lá no Departamento de Eubiose Lacerda Franco, em São Paulo. Então nós vamos fazer este evento, que terá 2 partes. A primeira parte será dia 23 de novembro, será o dia inteiro num sábado, e o outro no dia 21 de dezembro. Então, se você estiver a fim de entrar em sintonia com esse trabalho, compreender o que representa ser uma pessoa que esteja ligada e conectado com essa consciência avatárica, entender o que representa o nome Avatara, né? E o que representa todos esses compêndios e todas essas consciências da nova era, então você terá essa oportunidade. Antes de eu passar para o Roberval, eu vou dar um telefone que eu recomendo que você já anote, que é o telefone onde você pode fazer as inscrições para esse workshop, que será dia 23 de novembro, cujo tema Avataras da Era de Aquário. Qual é o telefone? 3208-9914. Lembrando, isso é São Paulo, capital. 3208-9914. Se você não for de São Paulo, capital, você coloca o 11 na frente. Aí você faz a sua reserva. O workshop ele começa às 10 horas da manhã e vai até 5 horas da tarde, tendo um pequeno intervalinho para o almoço. Liga lá e obtém mais informações. Então nós vamos fazer um sequencial de 2 programas também, eu e o Roberval, nós vamos fazer esse programa, e também vamos fazer o próximo, aonde a gente desenvolve o tema, que é Avatara da Era de Aquário. Roberval, seja bem-vindo aqui no programa, como sempre. Obrigado, Schultz. Olá a todos. Sempre trazendo para nós aqui, né, Roberval? Roberval, para quem não sabe, Roberval Lobo, eu considero ele um grande estudioso ali da Sociedade Brasileira de Eubiose, uma pessoa que incorpora realmente o trabalho do professor Henrique José de Souza, e é um amigão, está sempre aqui presente para trocar uma ideia com a gente, sempre predisposto a trabalhar em prol desses ideais maiores. Roberval, hoje então, a gente vai fazer o nosso bate-papo, ou mesmo uma entrevista, ou uma coisa bem solta. Vamos conversar, Roberval, um pouquinho o que seria um avatar, né? O próprio termo em si, tem muita gente que talvez esteja escutando esse programa agora, e o que é a origem, o que são as origens dessas consciências. A gente pode dizer que um avatar é uma consciência, como tudo manifestado e também manifestado. O que você pode falar para a gente, Roberval, um pouquinho sobre isso? Bom, a palavra avatar, ou avatar, como já teve até um filme aí com esse nome, né? Avatar. Um desenho, né? E teve também um filme mesmo, né? Filme, aqueles bonequinhos azuis, né? Exatamente. Foi bem legal. É uma palavra de origem oriental que a gente pode desmembrar em Ava, que significa descida, manifestação. A gente fala em descida porque é um movimento de cima para baixo, né? Um avalanche, avatara. Ava quer dizer descida de uma consciência,
também se relaciona a antepassado, avô. Muito interessante. Ava. E Tara, ou Tarô, rota, Torá, é um caminho, é a manifestação através de um caminho. Então seria Avatara, a manifestação da consciência divina no seu caminhar na Terra. Perfeito. Isso. Podemos dizer isso. Que seria, a gente pode dizer, como você mesmo colocou, uma consciência que se manifesta na face da Terra. Aí ela utiliza um determinado corpo, ela se modela através desse corpo, vamos dizer, o corpo é o veículo dessa consciência. Não seria por aí, Roberval? Exato. Então a gente teria assim uma acoplagem de duas coisas. Uma de uma consciência divina, que está no plano que lhe é próprio, e que se manifesta na Terra através de um corpo, né? Perfeito. Usa-se também a ideia da metástase, que é a manifestação à distância de uma mesma coisa em outro lugar, né? Perfeito. No caso, vamos dizer, no processo do câncer, a célula cancerígena faz uma metástase, ela sai de um determinado órgão e se manifesta com as mesmas características em outro órgão. Essa mesma coisa acontece com o Avatara. Ele está num plano que lhe é próprio, que não é o plano da Terra, e se manifesta na Terra através das condições que lhe são dadas na Terra. Perfeito. Então você tem uma origem da consciência, digamos assim, no mundo divino, ou naquilo que a gente chama segundo trono, que é o mundo das leis, da planificação divina, e isso vai se manifestar na Terra com um veículo próprio que a Terra lhe dá. Perfeito, Né? isso, São que duas bacana. origens que se acoplam. Roberval, aí pegando o gancho aí que você falou, vamos falar um pouquinho do termo metástase então, mas pediria para você que citasse para o ouvinte um avatar ou um avatar. O mais conhecido que nós temos aqui no Ocidente é Jesus, o Cristo. O Cristo, o avatar da era de peixes, né? Da era de peixes, da anterior. entrada do ciclo de peixes, há 2000 anos atrás. Tem também o Gautama, o Buda, tem Krishna, tem Lao Tse, tem Zoroastro, tem Kunaton, Egípcio, tem Quetzalcóatl. já para os maias. Então, nas várias tradições, a gente tem esses vários avatares. Então, para facilitar para o ouvinte pegar a ideia do nosso programa, quando nós estamos falando de um avatar, como você mesmo colocou as várias correspondências do nome, avô no sentido de um ascendente, a gente pode até dizer assim, Isso. ligado a todo o processo a um pai da humanidade, né, que traz todos os ditames já processados por nós mesmos, a avalanche no sentido de descida. Então a gente tem a projeção dessa ideia, vamos dizer assim, que ela vem projetada, é a ideia de Deus projetada aqui. Aí ela tem, de repente, um determinado corpo, e através desse corpo, vamos dizer assim, esse veículo, o que ela faz? Ela se personifica, que aí entra no sentido de uma pessoa, que aí você citou vários seres especiais. É claro que hierarquicamente existe muito mais divisões aí, mas para a pessoa entender, né, Roberval, direitinho, você citou vários exemplos de várias civilizações. Mas seguindo, quando você colocou o termo metástase, que ele é muito interessante, você citou no caso ali, que seria um caso maléfico, seria o caso do câncer. Mas é uma forma bem interessante da gente entender. Então, um avatar, quando ele vem, a consciência dele é tão plena, pelo menos é a minha visão, que mesmo ele sendo, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, parcial, total e integral, ele vai, a consciência dele, pela simples presença e o trabalho dele, que às vezes nem representa a presença num corpo físico na face da Terra, mas a presença dele no sentido vibracional de consciência, vai formando a metástase. Não é mais ou menos por aí, Roberval? Vai formando a metástase, porque ele vibra de uma maneira diferente do homem comum, né? Ele tem uma potência vibracional tão grande e atinge planos tão sutis que ele deixa impregnado, vamos dizer assim, usando uma linguagem junguiana, no inconsciente coletivo, Perfeito. valores que depois vão sendo materializados na Terra pela absorção da própria humanidade desses valores que ficam plasmados no inconsciente coletivo. Olha que bonita essa colocação do Roberval. Então vamos tentar dar uma traduzida aí para os ouvintes, Roberval. Temos nós, humanidade, aqui. Então a gente, querendo ou não, a gente tem estados de consciência que estão em desenvolvimento, que a gente chama popularmente de espírito ou espiritualidade. E esses valores espirituais ou causais, vamos dizer assim, que representa muitas vezes a potencialidade do gênio,
do ser humano diferenciado é aquele que já está densificando ou está tornando plausível e direto essa consciência avatárica que já está manifestada nesses planos sutis, que de acordo com a potencialidade e a consciência da pessoa, ela traz isso para cá e ela coloca em prática, em realização. Seria mais ou menos por aí, Roberval? É mais ou menos por aí, sim. Porque o avatar justamente ele dá o direcionamento da evolução a ser seguida pela humanidade. A renovação do verbo. Exatamente. É por isso que até Krishna, em conversa com Arjuna, seu discípulo, ele falava a Arjuna que toda vez que a Dharma se manifesta, ou seja, a situação caótica da humanidade, ele renasce em cada yuga, em cada idade, para que seja renovada de novo o Dharma, a lei justa e perfeita. Então, o Avatar, ele dá o direcionamento que a humanidade deve seguir para continuar a sua evolução. Muito legal isso. Ou o bom caminho, que também tem a ver com esse radical Ava, Banhaen, que os nossos indígenas falavam, né? É o bom caminho, o caminho que leva aos ascendentes. Um lugar que eu estava recentemente, eu voltei de uma viagem há quase um mês atrás, eu fui para a Ilha Britânica ali, e ali tem o culto de Avalon, ainda das pessoas que Ava também. É a mesma linguagem, é a mesma coisa, só que colocada, aliás, é a mesma essência colocada em várias linguagens que nós temos espalhados pelo planeta, né? Através das religiões, através dessas realidades, né? Agora, Roberval, dando uma atualizada, vamos pensar no ser humano agora, nós, eu, você que estamos reencarnados aqui, todos os ouvintes que estão nos ouvindo, nós temos uma consciência avatárica vibrando. Isso foi revelado pelo professor Henrique, trazendo a consciência de JHS. Nós temos essa consciência avatárica firme e presente aqui na face da Terra, com uma potencialidade a ser conquistada, firmando os paradigmas de um novo porvir. O que você poderia falar um pouquinho sobre isso, Roberval, para nós? Bem, em toda mudança de raça, de civilização, há sempre uma manifestação divina para orientar o trabalho que é feito dessa determinada raça, ou sub-raça, ou famílias, clãs, ramos raciais. Todos eles têm uma manifestação avatárica. E isso, dependendo da raça, da sub-raça, do clã, da família, do ramo em que ele se manifesta, ele tem um potencial relativo ao trabalho que vai ser realizado, né? Então nós também aqui, nesse momento de transição que nós estamos passando para uma nova raça... raça no estado de consciência para as pessoas. Quando a gente fala no sentido eubiótico, né, a gente fala raça no sentido de um estado de consciência. Exato. Não raça, cor de pele, como a gente normalmente pensa no meio humano, né? Só para ficar claro no sentido isso. De consciência. Nós estamos aí no final da raça ariana, que teve sua origem há 850 mil anos, lá na meseta do Pamir, e veio evoluindo até o presente momento. E agora nós estamos na passagem para uma outra raça. Então, quando existe a passagem de uma raça para outra, as grandes raças, quando elas passam, elas têm a manifestação do avatar, vamos dizer, integral, com 100% de consciência. E essas raças, esse processo evolutivo dessa consciência, ele é dividido em 7 partes, que se chamam 7 sub-raças, e aí também existem avataras para fazer essa transição, só que não é um avatar integral, total, são avataras parciais, e assim vai, até chegar aos ramos raciais, as famílias, os clãs, por exemplo, como houve o Tamandaré aqui nos nossos indígenas, sempre tem um condutor que direciona o estado de consciência a ser realizado dentro dessa raça, todas essas realizações, né? Então nós aqui hoje, como estamos nessa transição da raça ariana para uma sexta raça, já é uma coisa imensa. Já enseja a manifestação do avatar integral, um avatar total de 100% da sua consciência. É claro que esse 100% é 100% hoje, que no processar da evolução, se você comparar, não vai ser mais 100%, porque a evolução sempre vai se somando e vai agregando. Mas exatamente, mas quando a gente fala 100%, é que ele representa a totalidade da manifestação que existe
para que essa nossa futura civilização dê a sua realização. Então ele se manifesta com a potência total, que vai ser depois desmembrado em facções, né? Perfeito. Eu não sei se eu consegui responder. Não, sim. Só para vamos tentar aterrar essa energia aí para os ouvintes, Roberval. Como é que eu vejo, pelo que você falou? A gente tem ciclos evolutivos, e esses ciclos evolutivos, eles podem ser pequenos ciclos evolutivos, que de repente envolvem um determinado grupo, ou como você falou, a divisão em clãs, tribos, etc. Como também a gente tem eras, e como a gente também tem no sentido de um tipo de consciência, ou como a gente chama, uma raça mãe da humanidade para outra raça mãe. E a gente tem também o transbordo de um sistema evolutivo para outro, que aí é uma coisa que envolve ainda um potencial ainda maior. Então, quando a gente pega o momento atual que você falou daí, que você falou que tem os parciais, que de repente eles vêm com uma missão de repente direcionada só para um povo, direcionada para uma determinada situação, como você tem também aqueles integrais, que esses integrais eles já vêm arrebatando tudo que foi trabalhado para fazer o transbordo integral. E isso é o momento agora, do Avatar da Era de Aquário, não seria isso, Roberval? Exatamente isso. Que é esse momento presente agora. Se a gente fosse colocar, Roberval, algumas datas, vamos falar um pouquinho dessas datas que o professor deixou para a gente, porque isso é uma pergunta que muitas pessoas sempre fazem, né? A gente conversa sobre esse tema que é fantástico, que a gente vai fazer esse workshop, vai ter bastante tempo para desmembrar isso. Quando a gente fala Avatar da Era de Aquário, então, mas quando que começou a Era de Aquário? O que representa a Era de Aquário? Antes de você colocar essas datas, só queria posicionar o ouvinte da seguinte forma. Como o Roberval já mesmo citou, a gente teve um Avatar da Era de Peixes, que foi Yeshabem Pandir, o Cristo, né, que todo mundo conhece. Então ele representava aquele potencial correspondente àquela era. Agora a gente tem na Era de Aquário, sempre quando termina uma era, que uma era tem aproximadamente, segundo o coluna direto do professor do ensino, ou da parte mental, que era o Castanho Ferreira, ele falou que uma era tem um valor aproximado de 2.250 anos. Ele deixou isso no estudo, e se eu li mesmo, posso comprovar. Então a gente, depois daquele ano zero, que na verdade é -7, que foi a época do Cristo, agora a gente tem essa manifestação avatárica, que é esse influxo de consciência. Influxo no sentido que, dependendo de como está seu vaso, seu corpo, você recebe a conexão dessa consciência maior, desse avatar. Mas muitas pessoas eles querem assim números, dados. Mas quando que começou a Era de Aquário? Eu tenho minha opinião baseada em alguns anos, né, ligados ao trabalho do professor Henrique, que ele estava veiculando o JHS, ele estava direto nesse processo da manifestação do Avatar da Era de Aquário, que nasceram esses dois seres em 49, né? Aí o pessoal pensa, são velhos, não, eles ficaram em sono paralítico pânico, possivelmente eles tiveram despertar em 2005, né, Roberval? E isso agora é aquela coisa da gente tentar entrar em sintonia com toda essa metástase que está acontecendo, que a gente observa claramente no mundo. Mas em relação a datas, o que você teria, Roberval, assim, segundo os seus estudos? O que você poderia dizer? Bom, a interpenetração dos ciclos, ela não é assim de uma hora para outra, ela não é estanque, ela se faz lentamente, né? É como diria assim, como o encontro da água do rio com o mar. Perfeito. Há um momento ali que há uma nublagem, não é uma água saloba, ela não é salgada nem doce, né? E dependendo do volume do rio, então, dá uma pororoca, e essa pororoca, daí se falar em sinais dos ciclos, em sinais dos céus, e dizer de transformações radicais na face da Terra. Mas essa interpenetração do ciclo, ela tem astrologicamente uma data. Aconteceu uma data que se reporta bem lá atrás, em 1900, vamos dizer assim, 57, 56, mas isso não se faz de uma hora para outra. O ciclo de Aquário vem caminhando e vai entrando um outro ciclo e as coisas vão se ajustando. Transbordo, né? Esse transbordo, esse interregno, essa parte que vai sendo o ajuste de passagem entre um e outro.
E isso, como você falou, esses ciclos não são pequenos, eles são grandes em relação à vida do homem. Com certeza. Então, a gente pode viver uma vida toda dentro desse ciclo, desse transbordo, né? Embora a consciência avatárica ela venha, se manifeste, fique no inconsciente coletivo e também naqueles seres que servem como sua corte. Porque o avatar não vem sozinho, ele vem com uma equipe, vamos dizer assim. Perfeito. Essa equipe, ele tem uma parte da equipe que faz a defesa dele, das próprias vibrações que existem na face da Terra, que são contrárias às coisas novas que ele vem trazer. Por isso que todo avatar, ele também é sacrificado, ele passa por um processo de sacrifício, porque o estado de consciência reinante anteriormente é diferente do dele. Isso ocasiona um choque e normalmente as mudanças faz com que o antigo repila o novo. E esse repelido avatar faz com que ele seja, na maioria das vezes, sacrificado. A gente espera que não seja esse também sacrificado como foram os anteriores, Cristo e todos mais, até Buda falando que as tradições dizem que ele morreu de indigestão de carne de porco, né? Mas que na verdade isso aí tem a ver com o javali, que é um totem de consciência simbólico. Ele teve uma consciência dele foi muito grande para se manifestar totalmente na face da Terra, então ele teve que deixar a famosa pérola dos porcos, né? Exatamente. Então, esse processo... E tem uma parte da corte do avatar que justamente é aqueles que absorvem o conhecimento avatárico e depois vai disseminando esse conhecimento avatárico com o passar do tempo, às vezes até mesmo quando o avatar já deixou a face da Terra. E aí é que se tomaram cuidado, porque esses conhecimentos avatáricos, quando é filtrado, mesmo pela corte do avatar, que está todo mundo em corpo humano, que existe o poder, existe a ganância, sempre existiu, o homem ainda tem isso, o poder do dinheiro, o poder pelo poder mesmo, muitas vezes esses ensinamentos são subvertidos e aí criam-se doutrinas e religiões que se ligam pretensamente, eu digo pretensamente porque a origem foi o avatar, mas depois do jeito que ela é formada em função dessa ganância e desse poder que o homem quer, ela é desvirtuada. Acaba se originando religiões. Cria-se religiões que falam que o Deus dele é melhor, que o avatar dele é melhor, quando na verdade todo o avatar tem a mesma essência, o mesmo espírito de verdade, a mesma essência divina vibra por todos os avatares. O que acontece é que, dependendo da época em que ele se manifesta, essa consciência se manifesta, e do local onde ela se manifesta falando de forma diferente. Sim, a renovação do verbo sempre, né, Roberval? Exato. Roberval, o nosso programa já foi, acredite ou não, já foi o nosso tempo, mas eu puxo um gancho que a gente inicia o programa de sábado que vem, nesse tema, que sempre quando um avatar ele começa a manifestar a sua consciência no planeta, uma nova corte de seres especiais e adeptos pode ser formada, que são seres que se conectam a ele. Então a gente vai começar o programa que vem nessa, e eu vou fazer um convite para os ouvintes agora, Roberto, que somos exatamente nós dois que vamos fazer esse workshop. A gente vai elaborar um estudo, a gente já está com ele em andamento, e a gente vai apresentar isso, um workshop beneficente, que isso fique bem claro, é beneficente, para São Lourenço, que é para o Departamento de Obiose de São Lourenço, e ele vai ocorrer em 2 eventos. O primeiro será dia 23 de novembro, das 10 às 16 horas, no Departamento Lacerda Franco de Obiose. Se você quiser se informar mais, pega o telefone 3208-9914, São Paulo, prefixo 11, 3208-9914. Faça a sua reserva e aí você vai entender todo esse processo do avatar, de acordo com a nossa possibilidade, interpretando o nosso mestre, para que você entre em sintonia com tudo isso. Roberval, obrigado pela presença, espero você a semana que vem. Queridos ouvintes, que o Budas da Era de Aquário esteja em sintonia em nós, no Brasil e no mundo. Até o próximo programa.